Olá, boa tarde. Certamente um dos problemas predominantes numa cidade como São José do Rio Preto, uma cidade com quase 500 mil habitantes e muitos, mas muito mesmo veículos em circulação, não só os registrados aqui, mas aqueles que também vêm das cidades da região para cá. Os problemas ocasionados pelo trânsito de veículos e de pedestres em São José do Rio Preto, o conflito entre veículos e pedestres numa cidade como Rio Preto, toma uma grande importância, né? Toma uma escala muito grande, uma escala muito preocupante na cidade. E é para falar sobre esse assunto e outros assuntos relacionados com isso, com a convivência entre veículo e pedestre em São José do Rio Preto, que nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio o Marcos Sigrist, que é instrutor de trânsito na cidade, um entusiasta desse assunto, um disseminador de conceitos a respeito disso. Ele apresenta um programa na Rádio CBN em Rio Preto falando sobre isso. Tem também uma coluna no blog do Diário da Região, né? Sinal Amarelo. Sinal Amarelo, falando sobre isso. E é sobre esses assuntos que a gente vai conversar com o Sigrist aqui no nosso programa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. Pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do mundo também, por que não? E esse programa também é transmitido ao vivo, neste momento, pelo Facebook. Entrando no Facebook, acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas também participa do nosso programa, interage conosco, pode mandar perguntas aqui para o Sigrist, pode fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. Esteja à vontade para fazer isso, a gente gostaria muito que você fizesse isso e estimula sempre você a fazer sempre isso. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Sigrist, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Já tivemos a oportunidade de trazê-lo outras vezes aqui no Opinião Cidade e sempre com muito bons resultados. A gente sempre gosta de conversar com você porque trata-se de um assunto que realmente interessa a todas as pessoas, né? Quando a gente fala em pessoas que são vitimadas pelo trânsito, a gente está conversando disso agora aqui. A gente está falando não apenas em algum grupo específico de pessoas, mas estamos falando de todas as pessoas. Nós mesmos estamos sujeitos a isso, como pedestres andando nas ruas, atravessando uma rua, ou dirigindo, por exemplo, passando num semáforo, etc. Outras pessoas podem não respeitá-lo, etc. Sem falar nos problemas com as vias, né? Os buracos nas vias. Quer dizer, problemas não deixam de existir, existem muito. Eu queria agradecer muito a sua presença e queria começar por aí. O que você resumiria, quais seriam os principais problemas do trânsito hoje em São José do Rio Preto? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa tarde a você, boa tarde a todo ouvinte. Bom, problemas são inúmeros. Enumerar um ou começar por o primeiro não significa que ele tem mais importância do que o segundo, do que os outros que poderiam enumerar. Mas eu começo a falar, Rei, que você tocou num assunto aí que é muito importante. O conflito que existe entre os veículos, aí entra carros, ônibus, vans, motos, bicicletas e o pedestre. Entre os veículos e o pedestre e entre alguns veículos com outros veículos. Entre os mesmos veículos. Moto com caminhão, por exemplo, é sempre um problema. Todos eles querem o mesmo espaço, né? Todos eles querem, estão naquele determinado ponto da via, procurando sempre um espaço para andar ou para estacionar, o espaço para cruzar. Todos eles têm horários. Todos eles estão com os mesmos objetivos, que é o deslocamento. O trânsito é deslocamento, é movimentação de pessoas, de todos os tipos de veículos. A cidade tem problemas de mobilidade urbana, né? Tem a cidade tem problemas de buracos, a cidade tem problemas de mobilidade urbana, a cidade tem problema de sinalização, seja ela de semáforo, seja ela de placas, tem diversos tipos de problemas. O grande maior problema que eu posso numerar é o responsável pelos acidentes de trânsito, que é o condutor, que é o ser humano. Então, independente de buracos, que são inúmeros, independente de quantidade de veículos, o ser humano que tem que tomar a iniciativa dele mudar o seu comportamento. A tal da direção defensiva, né? É ele que tem que pensar, que é ele que tem que mudar. Não é porque ele está num carro de luxo, um carro cheio de recursos, de tecnologia, aquela coisa toda, que ele se sente soberano sobre o trânsito. Ele pode mais, sobre mais, aquele espaço é meu, eu que cheguei primeiro. Não tem, mas essa disputa existe. Porque as vias já existem um tamanho físico
desde quando elas foram construídas. Isso é limitado, está ali, né? Ele é limitado, está ali. E com o passar do tempo, a cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai melhorando a economia dela. Rio Preto está se tornando, já é, mas cada vez passa mais, uma cidade melhor para se morar, mais agradável, tudo isso. Só que isso traz mais problemas, porque é mais gente querer ocupar o mesmo espaço físico. Então, exato, é mais pedestres, é mais motos, é mais bicicletas, mais carros, veículos, enfim, vai entrando. Vai ter conflito. Então nós temos que respeitar o espaço do outro, todo mundo tem que respeitar. O pedestre respeitar os veículos de maior porte, respeitar os de menor porte. Isso. Precisa ter, então, essa consciência de todos. Ia dizer uma coisa, até algum tempo atrás não havia lugar aqui em São José do Rio Preto ao qual você não chegasse de carro em menos de 15 minutos no máximo. Sempre você chegaria em menos tempo que isso. Hoje já não dá, tem lugares que a hora você pega o trânsito complicado no centro, nas avenidas, etc., a pessoa sai de casa em cima da hora, então, e tenta fazer barbaridades em relação a isso, né? Exato. Esse é um problema. Acorda tarde e quer descontar no trânsito. Aí começa a correr e começa a fazer, né, os seus malabarismos dentro do trânsito, principalmente aquelas pessoas que já estão... esse é o grande problema também. As pessoas já estão acostumadas ao seu hábito, do seu percurso. Então ele acorda a determinado horário e vai vir aqui para você trabalhar. Você já sabe o horário, a distância que você tem a sair da tua casa ao teu local de trabalho. Você sabe se tudo correr bem, vai demorar no mínimo X, né? Vai depender de X. Se ele acorda alguns minutos atrasado, ou por algum outro motivo ele saiu demais atrasado, para ele chegar naquele horário que ele tem que chegar, ele vai querer descontar no trânsito, ele vai ter que pesar. Aí é que pode acontecer o acidente. E ele não pensa nessas consequências, ele só pensa que ele tem que chegar. Agora, então, para a gente começar a cuidar dos principais problemas do trânsito de Rio Preto, seguinte, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, exatamente isso, né? A gente precisava de informação. Isso. Quais são esses principais problemas da cidade? Quais são os pontos mais conflituosos? Quais são as pessoas que mais frequentemente, mais recorrentemente são vitimadas pelo trânsito? São jovens? São os idosos? São as mulheres? São os motociclistas, por exemplo, ou não? Mas essa informação parece que deixou de existir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A cidade dispunha, até algum tempo atrás, de um organismo, a APATRU, sim, que era uma associação, uma ONG, alguma coisa assim, isso, que assessorava as autoridades de trânsito, pesquisando, fornecendo informações a respeito do trânsito. Essa APATRU parece que deixou de existir, é isso mesmo? Me posiciona a respeito disso e fala o que você pensa disso. Não, ela não deixou de existir. Ela foi muito prejudicada no governo anterior e até agora, nesse governo atual, ela ainda não conseguiu deslanche problemas diversos, mas principalmente financeiro. Estão em vias de ser retomado esse tipo de estudos. Foi cortado muita coisa, mas enfim, a gente vai poder, de uma maneira ou de outra, dar continuidade para poder fazer esse levantamento. Principal, levantamento estatístico. É muito importante você ter isso, porque baseado nesse levantamento, que começa lá no local do acidente, a partir do momento que é feito um boletim de ocorrência. Então vai a polícia e executa um boletim de ocorrência. Então, a partir daqui, praticamente todo boletim de ocorrência ele é informado, ele alimenta o meu banco de dados dentro do banco da APATRU. Então ali, por exemplo, o que é muito importante? Eu consigo ver qual é a via ou cruzamento de vias que tem o maior número de acidentes. Eu traço um perfil epidemiológico desse acidentado. Qual que é o dia da semana que tem mais acidentes? Qual é o horário que tem mais acidente? Qual é o perfil desse acidentado? Se é homem, se é mulher, a faixa etária, o nível de escolaridade, enfim, se estava a trabalho, não estava, se estava a passeio, se estava estudante, se ele é o condutor ou se ele é o passageiro, se ele é pedestre, se ele é ciclista. Enfim, a gente tem ali toda uma alimentação para poder começar a ter o foco. Então, olha, é isso aqui que eu preciso começar a diminuir. Né? Por exemplo, determinada rua ou determinado cruzamento é o mais perigoso durante 2, 3 meses. Eu faço um levantamento estatístico e dou um período para poder ser analisado. Né? Então eu faço um levantamento, determinados dias... Os atropelamentos de motos, por exemplo, ocorrem mais frequentemente no momento em que a pessoa deixa a calçada, né? Deixa a sarjeta ali. Isso, então eu consigo definir se é um veículo, se é uma moto,
Então, por exemplo, entre janeiro e fevereiro desse ano, o maior número de acidentados foi de motociclistas. Então, já fiz esse tipo de pré-pesquisa, já é um número a ser identificado. As consequências desse, faleceu, foi internado, passou por algum tipo de cirurgia, ou foi liberado, foi atendido num posto de saúde, foi liberado logo em sequência, não teve, foi um acidente de consequência média, grave, entendeu? Então eu consigo, baseado no atendimento do SAMU também, eu consigo ter esses dados. Aí a importância do levantamento estatístico. Se não tiver esse tipo de levantamento, eu não consigo definir como é que está os acidentes de trânsito na nossa cidade. Então, é fundamental isso daí. Então, isso tem que ser continuado. Está sempre sendo melhorado, sempre ser aperfeiçoado. Porque eu posso pegar um exemplo. Rio Preto, em 2016, ele teve uma média de óbitos de 6 por mês. 6 óbitos mensais. No trânsito. Isso, no trânsito. Óbitos, tá? O que acontece? Nesse ano, janeiro, nós tivemos 8 óbitos. Em fevereiro, 7. Já acima da média, nos 2 primeiros meses do ano. Em março, 6. Em abril, também 6. Ou seja, se puxar essa média, já vai estar maior que a média do ano passado, de 6. Exato. É um número muito considerável? É um número considerável. Aparentemente, você fala o número 6, o número 7 é muito pouco. Não. Mas vai conversar com as famílias dessas pessoas. É uma guerra, né, gente? É uma guerra. Entendeu? São traumáticos, porque pode ser, e é geralmente o homem, tá? E é o pai da família. Quer dizer, então não é só a pessoa falecida, você desmorona toda a... Desorganiza toda a estrutura. Desorganiza toda a estrutura familiar. Sem dúvida. Tá? Psicologicamente, que perdeu um ente querido, obviamente, e muitas vezes financeiramente, porque ali a fonte de renda daquela família veio só daquela pessoa. Então, se a gente não tiver um número estatístico de como é esse perfil desse acidentado, que às vezes, tudo bem, faleceu, mas e ele não faleceu, mas ele foi para o hospital, e se ele ficou com alguma sequela, e se ele está com um processo cirúrgico, e se ele depende de fisioterapia, que acontece diariamente, principalmente os motociclistas. Então, se eu sei hoje que os acidentes, mas isso é um levantamento particular que a gente fez, lá dentro da base da patrulha, até para poder mostrar isso para o prefeito, que os números nós estamos fazendo. Não é o ideal, mas dentro do nosso poder que a gente tem de eu poder oferecer hoje. Sem dúvida, é essa questão da informação é fundamental para se direcionar as atitudes em relação à política de trânsito, por exemplo, numa cidade como Rio Preto. Mas, por exemplo, é claro que a gente tem uma ideia. Se eu chegar a perguntar para você, sem a gente ter combinado isso antes, perguntar assim, me diga agora qual é o cruzamento mais perigoso de Rio Preto. Talvez não exista uma informação agora precisa sobre isso. A gente tem ideias, mais ou menos, que deve alguma coisa que cruze a Avenida Badibacite, por exemplo. Mas é tudo chute, né? Não tem uma informação precisa. Não tem uma informação precisa. Principalmente, eu posso até saber a rua, mas qual é o dia? Isso. Dia da semana. Qual é o horário? E qual que é o perfil? É um motociclista que estava a passeio ou indo para o local de trabalho, ou é um mototaxista? Se eu for falar só limitar aos motociclistas, que até hoje é o maior número de acidentes envolvidos são de motociclistas. Tá? Esse número eu sei. Agora eu não sei se ele é um mototaxista, ou seja, ele está exercendo a profissão dele como motorista de uma motocicleta, ou se ele estava no local de trabalho, ou ele estava a passeio. Então, se eu souber pelo menos, olha, é um mototaxista, então eu poderia elaborar um trabalho um pouco mais intensificado de educação, até de fiscalização de alguma coisa, aos sindicatos deles, às entidades que eles frequentam, para poder mostrar esses números para eles e mostrar, olha, vocês estão sendo as maiores vítimas, causando ou não, vocês estão os mais envolvidos em as números de acidentes. Outra informação que deve estar fazendo falta, por exemplo, é assim, com precisão, qual é a influência, a interferência do famoso telefone celular nos acidentes de trânsito? Eu tenho a impressão que é preocupante, muito preocupante tudo isso, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, saiu reportagem no jornal. No Brasil inteiro, isso já aumentou consideravelmente. No Brasil inteiro. Já era problema quando a pessoa apenas falava ao celular. Hoje a pessoa também digita ao celular. Quer dizer, tira toda a atenção do volante. Quer dizer, é uma complicação. Totalmente. E está sendo assim, o maior causador de acidente, inclusive de bebida alcoólica.
de ingerir bebida alcoólica e pegar a direção. Por quê? Nem todo mundo ingere bebida alcoólica. Agora, quase todo mundo mexe no celular. Então, proporcionalmente, aumentou muito esse tipo de risco. E também, ingerência de bebida alcoólica, teoricamente, os períodos noturnos, né? Então você já limita um horário, e mais para o final de semana. Isso. E mais para o final de semana, onde já tem um público também que aumenta em questão de uso de bares, e uso de boates, aquela coisa toda. Suposições. Se eu te der um número agora, eu não tenho, porque isso não é medido. Falta esse levantamento. E que é muito importante. Agora, não precisa ser nenhum estatístico, não precisa ser nenhum estudioso, basta você andar em qualquer lugar da rua de Rio Preto, em qualquer horário, dia de semana, você vai ver alguém mexendo no celular. Então, isso é um problema sério. E a pessoa condutora sabe disso. Por isso que eu falo, o maior responsável ainda é o ser humano. Por exemplo, deixa de usar equipamentos obrigatórios em relação à segurança do trânsito, por exemplo. Todo motorista deve sinalizar todas as suas intenções na via, né? Por exemplo, e a melhor maneira de fazer isso é através da seta, né? Seta à esquerda, seta à direita. Agora parece que seta é um equipamento não muito utilizado numa cidade como Rio Preto. Fala um pouquinho sobre seta. Isso é grave, porque aprendeu lá na autoescola os fundamentos básicos, princípios. É a comunicação que a gente tem que ter entre os veículos e entre o pedestre. Isso. Né? Se a pessoa está atravessando a rua, você vai virar. Se você não vai dar seta, ele vai imaginar que você vai reto. Isso. Então, por isso que ela atravessa. Aí você pega e vira. Aí você vai causar um acidente. E você tem que tomar cuidado também, porque se você causou o acidente, tá? É questão jurídica, eu, advogado, me defendo, mas e o teu psicológico? Exato. Será que você não vai ficar abalado por ter machucado alguma pessoa? Ou não sendo tão dramático assim, de ter matado uma pessoa? Então, esse tipo de não uso de seta é uma coisa mais simples, é o que você citou, mas ele é tão perigoso, e a consciência da pessoa, ela escolhe esse tipo de opção, né? Ou seja, eu vou ingerir bebida alcoólica, eu vou dirigir e vou mexer no celular, eu vou virar e não vou dar seta. É uma opção dele. Sem dúvida. Porque é ele que está na condução do veículo. Só ele pode resolver isso. Só ele pode resolver isso, exatamente. E o que é mais interessante, né? Quando você está na condução de veículo, você age de uma maneira. Dá-se a impressão que eu sou o dono do espaço, eu sou o dono da rua, tem um monte de ferro me protegendo. É isso. Mas essa pessoa sai do carro, ele vira pedestre. Ela estaciona, ela vira pedestre. Na verdade, todo mundo, antes de entrar no carro, ele é pedestre. Todo mundo é pedestre. Desde quando nascemos, nós já somos pedestres. Nós já estamos no trânsito, sendo carregado no carrinho de bebê, no colo da mamãe e do papai, nós já somos pedestres. Alguém está conduzindo, somos pedestres. Então, se a gente está dentro de um carro, estaciona o carro, eu já saio, eu volto a ser pedestre, eu tomo os meus cuidados. Os cuidados de ultrapassar. E, geralmente, vê também os pedestres, não ultrapassa na faixa de pedestre, ultrapassa correndo entre os carros. Os carros pararam ali, eu vou no meio cruzar do entre eles, correndo risco. Esquece que no meio pode vir uma moto. A moto está errada? Tá. Ela tem que andar no lugar dela de veículo, não ficar cruzando. Mas, enfim, o pedestre é a maior vítima no trânsito. Ele é a parte mais frágil no trânsito. Qualquer batida que der nela, é ela que vai se machucar. Então, ela tem que ter a consciência que ele tem que tomar cuidado. O cuidado que, quando ele é pedestre, ele toma na hora de ultrapassar, que fica vendo os carros. Mas, se ele é condutor de veículo, ele não toma esses cuidados com o pedestre. Porque a rua está para mim, a rua é minha, sou eu que vou usar. Mas se tem um pedestre atravessando a rua, se você estiver andando devagar, se você fizer a sinalização adequada, você vai entender que pode estar passando alguma pessoa ali, até com uma dificuldade de andar, porque hoje nós temos pedestre gestante, temos o idoso, que, né, pelo próprio idade dele, ele tem uma dificuldade, problema de locomoção, problema de audição, problema de visão, né? Então não adianta você, se a pessoa começou a ultrapassar, o pedestre ele tem a preferência. Mas que eu vou virar, não importa, ele já começou a passar, você tem que respeitar. Não adianta você ficar buzinando, que às vezes ele tem um problema de audição. Então, e é que eu costumo dizer também, né, Rei? A gente tem que se colocar no lugar dele.
né? Ou até indo mais dramático, e se fosse meu pai, se fosse minha mãe que tivesse, eu não gostaria que ninguém atropelasse essa pessoa, obviamente. Exatamente. Então a gente tem que... Respeito é acima de tudo. Respeito, né? Respeito a tudo e a todos, e a educação. Então o trânsito precisa muito mais do que tapar buraco, muito mais de qualquer solução mágica de regular os semáforos, tudo isso precisa, claro. Tudo isso precisa. Mas principal, educação, respeito ao outro, respeito ao próximo, porque o lugar é teu, mas também é do outro. Vamos saber dividir, vamos saber respeitar. Não é quem chegou primeiro, não é quem o lugar é meu. Quem tem o carro mais potente. Quem tem o carro mais bonito, mais potente ou mais caro. Não é, o trânsito é de toda etnia, é de toda condição financeira, de todas as condições psicológicas. Você não sabe que a pessoa está com dificuldade de estacionar o seu carro, fica buzinando, atormentando ele. Eles não sabem o problema que ele tem de saber dirigir ou não, se tirou carta ontem ou não tirou, não seja tem como for, tem que ter, não. exato. Seja como for, tem que ter paciência. O principal que eu acho, para enumerar, voltando até aquela tua primeira pergunta, é exatamente a consciência das pessoas. A partir do momento que existir essa consciência de que tudo e todos precisam ser melhorados, eu acho que é um passo inicial para mudar o nosso trânsito futuro. Educação nas escolas eu acho que é fundamental, precisamos, digamos que, melhorar, né, a educação no trânsito. Pensando no motorista do futuro. Pensando no motorista do futuro, né? Colocar, ingerir dentro das escolas, dentro do ensino fundamental. No primeiro ano você já fala de trânsito, no segundo ano você já fala de trânsito, no terceiro ano do ensino fundamental você vai discutindo o trânsito, você vai mostrando para ele respeito às pessoas, respeito a toda a sinalização. Ele já vai se acostumando passo a passo, mas assim, em curtos espaços de tempo. Mas durante uma aula de geografia você fala sobre trânsito, durante uma aula de história você fala de trânsito, durante uma aula de matemática você discute o trânsito, português sempre você dá discute para falar, trânsito. exatamente. Sempre, o trânsito ele acaba interferindo, no bom sentido, em todas as disciplinas. E você pode falar sobre trânsito mensalmente, quinzenalmente, sabe, sempre o melhor, porque a pessoa vai se adaptando, vai se acostumando com isso. Ou pode fazer como nós fizemos aqui, começar a conversar e se a gente continuamos conversando durante horas a respeito desse tema. Eu vou o dia inteiro. Mas infelizmente o nosso horário já está acabando, Sigrist. Eu queria agradecer muito a sua presença. Só dando uma lembrada rapidinho que as pessoas que quiserem te ouvir podem fazê-lo diariamente na Rádio CBN, né? Que horas os programas são apresentados? É um programa que exatamente o Sigrist cuida desses assuntos para... Isso, eu tenho são 5 spots, né, que a gente fala dentro da língua de comunicação, de segunda a sexta, na Rádio CBN 90.9, que eu dou dicas, sugestões sobre trânsito. Eu falo 1 minuto sobre trânsito, é só para passar informação. Tá? Bacana. Então eu discuto e estou lá para ouvir todo tipo de sugestão. E tem um blog também no blog do e Diário. Eu tenho um blog também no Diário da Região, né? www.diarioweb.com.br. O meu projeto, tanto na Rádio CBN quanto no blog Diário da Região, ele chama Sinal Amarelo. Legal. Tá? Então, também lá no diário, lá no blog, lá tem vídeos, lá tem fotos que eu coloco alguma situação no cotidiano nosso do dia a dia, espaço entre um veículo e outro, qual o respeito que você tem que ter, sinalização, seta, eu falo de multas, educação para o trânsito, enfim, eu discuto o trânsito, que eu acho que é só esse diálogo que é importante, a comunicação passar para o público. Bacana, é muito importante. Eu estou à disposição de todo mundo. Muito bacana, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela sua presença também no nosso programa. Aqui também. E obrigado a você que nos acompanhou em sua casa, aí mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.